Olá pessoal, hoje a gente vai falar de uma personagem super interessante, mas super misteriosa que aparece na Torá. O nome dessa personagem é Melchizedek. Vamos lá então, quem é essa personagem super interessante? Vou parar de falar essa personagem, né, que fica no feminino. Melchizedek, vamos lá. Quem é Melchizedek? Melchizedek aparece pela primeira vez na Torá, já no livro de Gênesis, nos primeiros capítulos, ali no capítulo 14. E ali já acontece uma coisa muito interessante, porque quando Melchizedek aparece, é na história de Abraão. Abraão encontra Melchizedek. E mais interessante é que Abraão faz uma coisa muito curiosa. A Torá conta que ao encontrar Melchizedek, Abraão dá o dízimo para ele. E isso é muito estranho, né? Porque vamos lá, se você conhece um pouquinho de Cabalá ou de judaísmo mesmo, né? Tudo bem que aqui ainda não era judaísmo, Abraão não é judeu, mas do que nós estamos falando? Dar o dízimo. Para quem que você dava o dízimo? A visão de mundo ali da Bíblia, você dá o dízimo para sacerdotes, né? Você dá o dízimo para pessoas que trabalham com espiritualidade, que trabalham em um templo e que não podem ter um emprego normal, portanto, né? E aí você dá o dízimo para sustentá-las. Então quando vai ter, por exemplo, o Templo de Jerusalém, se instaura esse dízimo que ia justamente para os sacerdotes e para os levitas. Então, quando Abraão dá um dízimo para esse Melchizedek, já dá a entender que ele é um sacerdote. E isso é corroborado na outra menção que acontece de Melchizedek. Melchizedek é mencionado nos Salmos. Eu vou pôr aí na lousa para a gente ler junto. Salmo 110, 4, que diz o seguinte: Nishba Adonai velo yenachem, essa parte aqui tudo bem. Ata kohen leolam al divrati Melchizedek. Você será um sacerdote para sempre, conforme a ordem de Melchizedek, ou Melchizedek. Ou seja, tem ali uma fala, né, dizendo, você vai ser um sacerdote como o Melchizedek, como na ordem do Melchizedek. E é essa pergunta que eu quero fazer aqui. O que é essa ordem do Melchizedek? Bom, vamos do começo, né? A história aqui, claro, é complicada, vamos do começo, vamos tentar ser didático. A nossa tradição, a tradição cabalística, os sábios, né, da Cabalá, sempre disseram para nós que Melchizedek é outro nome de um personagem muito famoso, que é Shem. Quem é Shem? Um dos filhos de Noé, né? Noé teve 3 filhos ali, Ham, Shem e Afet. E Shem é o filho predileto, sempre tem um filho predileto, né? Nas histórias ali da Torá. O Shem, ele é um filho predileto porque ele é escolhido, diz a tradição, para servir a Elohim, para servir a Deus. Né, na época ali também chamado de El Elyon, o Deus Altíssimo, o Deus mais elevado, o Deus mais alto que existe. Então a nossa tradição diz que Melchizedek é exatamente o Shem, é a mesma pessoa. Então Melchizedek foi escolhido para servir a esse Deus, né, para servir ao Deus Altíssimo. Aliás, o seu nome, vamos desdobrar o nome dele, né? Todo nome em hebraico é muito significativo, tá? Essa é uma dica para quem gosta de estudar Kabbalah e tal. Sempre preste atenção no nome da personagem. Melchizedek significa o quê? Melchi é o meu rei, né? Melech Sheli, o meu rei. Tzedek é de justiça, o meu rei é de justiça. Então o nome dele já é uma proclamação de que, olha, né? Meu rei, Deus, é um rei diferente, é um rei justo. Bom, e a Torá conta para nós, no episódio lá que encontra o Abraão, que esse Melchizedek, ele vivia numa cidade chamada Shalem. O que é Shalem? Né? Tem uma cidade moderna hoje chamada Yerushalayim, em português Jerusalém. E Shalem, os nossos sábios dizem, são os primórdios de Jerusalém. Ainda não era a Jerusalém do rei Davi, né? Ainda não tinha virado capital de um império, ainda não tinha o templo de Jerusalém, mas era o nome antigo da cidade. Aliás, antes Jerusalém também se chamava Tzedek, a segunda parte do nome Melchizedek. Então, o nome dele talvez está aludindo que ele era um sacerdote importante ali da cidade de Jerusalém. E os nossos sábios dizem que não só um sacerdote, ele também era rei dessa cidade. Tá? Antigamente era muito comum o rei e o sacerdote serem a mesma figura, né? Você misturava as duas figuras em um. Seja como for, o que acontece aqui? Melchizedek é um sacerdote, então, de Deus, né, do El Elyon, do Deus Altíssimo, antes ainda de ter Templo de Jerusalém, antes de Jerusalém ser capital da Judéia, né, do reino de Judá, antes do próprio judaísmo existir, porque a Torá não tinha sido escrita. Estamos falando da época de Abraão, lembra? A Torá só é dada no Monte Sinai, com Moisés.
algumas gerações ali para frente, né? Então, começamos a desvendar o mistério. Agora, vamos um pouco na simbologia também. O que é um sacerdote? O que significa falar que o Melchizedek era um sacerdote desse Deus Altíssimo? Vamos pensar. Num primeiro momento, a gente pode achar que ser sacerdote é algo glorioso, né? Ah, então é um cara assim, maravilhoso, milagroso, com uma conexão com o divino fantástica, alguém talvez mais santo, né, do que as outras pessoas, mais santo do que você, né? Então, um cara super especial. Mas a verdade é que na tradição cabalística, sacerdote, gente, nada mais é que um servo, né? É um servo de Deus, não é um servo de um mestre humano, tudo bem, mas é um servo. Sacerdote é o cara que põe o pé na lama, né? Tem que acordar cedo, pegar no batente para servir a Deus. É o cara que tem que arregaçar a manga, suar a camisa para servir a Deus. Ele se suja, né? Se dedica de corpo e alma para servir a Deus. Vamos ver a história dos sacerdotes no templo mesmo, de Jerusalém, né? Tudo bem que é um pouco depois, mas a mesma ideia. Vamos lá, o que os sacerdotes faziam? Gente, se vocês forem ler os sacerdotes, os trabalhos que eles tinham que fazer no templo, esses caras eram açougueiros, né? Eles passavam praticamente o dia inteiro matando animal para fazer sacrifício, sujo de sangue, sujo de banha, de gordura dos animais, a fumaça dos animais, né, que eles tinham que queimar, ficavam varrendo o tabernáculo ali, o altar, né? É um serviço braçal. Tá? Então, você imagina um sacerdote assim, cheio de sangue, fumaça, trabalhando de sol a sol, a Torá conta para nós. Eles tinham turnos, eles ficavam 24 horas trabalhando. Alguns trabalhavam 12 horas por dia. Nascia o sol, ele já estava de pé para receber os primeiros visitantes. Se punha o sol, ele ainda estava de pé, né? Fazendo os sacrifícios ali da noite. Então, essa é a ideia aí de um sacerdote. Tá? Vamos voltar um pouquinho para a tradição. Depois a gente volta aqui para o sacerdote. A tradição conta que Melchizedek ordenou a Abraão um sacerdote. Então o Melchizedek era já esse sacerdote. Quando ele conhece Abraão, ele falou: Abraão, vou te ordenar sacerdote também, né? Você a partir de agora vai ser da minha ordem. Você vai ser um sacerdote da ordem de Melchizedek. Tá? Ou seja, a partir daquele momento, Abraão assume todas as responsabilidades que o Melchizedek tinha, que era o Shem, né? Ele a partir de agora tinha que servir a Deus, né? Ele tinha que seguir aquela tradição que já estava estabelecida, portanto, desde a época de Noé. Alguns dizem até antes, porque tem Enoque aí na história, mas eu não vou entrar nessa. Ele tinha que passar a ensinar os caminhos desse El Elyon para a humanidade, né? Falar desse Deus único e superior para a humanidade, porque a humanidade era politeísta, e ele tinha que ser um modelo de pessoa, como a gente vê que o Abraão era, né? Então Melchizedek era esse modelo, Shem era esse modelo de pessoa, e agora Abraão está sendo ordenado sacerdote dessa ordem. Ele tem que seguir por esses passos. E aí a tradição diz que Abraão passa isso para frente. Abraão passa isso para Isaac, o filho dele, Isaac passa para o filho dele, Jacó, e isso eventualmente chega no povo de Israel. Tanto é que o que a gente vê escrito na Torá sobre o povo de Israel? Em algumas passagens, a Torá diz que o povo de Israel é um povo de sacerdotes. O que significa isso? A Torá falar que o povo de Israel é um povo de sacerdote. Acho que a gente até já analisou na energia semanal, nos Word Diário, mas se você não viu, tudo bem. Não são sacerdotes no sentido que a gente pensa, né? Eles não serviam no templo, eles não faziam sacrifícios, como a gente falou. Por quê? Porque esses sacerdotes do templo eram uma tribo, era por linhagem sanguínea, né? Você tinha que ter uma herança familiar, você era daquela tribo e você era sacerdote. Cohen, né? O nome, que é da tribo de Levi, dos levitas. Mas aqui não é esse tipo de sacerdote. Quando a Torá fala o povo de Israel é um povo de sacerdote, é um povo que tem que servir a Deus. É um povo que tem que ser tudo que a gente falou. Um modelo de vida, divulgar o nome do Deus Altíssimo junto às pessoas, né? Isso é ser um sacerdote. Então, até hoje, para a Kabbalah, qualquer ser humano, de qualquer tipo, tá? Não importa se você é homem, se você é mulher, não importa a sua religião, não importa se você é verde, azul, roxo, né? Realmente não importa. Qualquer pessoa que serve o Altíssimo, a esse Deus Altíssimo, e que está trazendo, então, decência para o mundo, retidão para o mundo, né? Que está sendo um modelo de pessoa no mundo, essa pessoa, você, se você faz isso, você é um sacerdote de Melchizedek, ok? O que importa aqui para nós é se você está levando a vida de Abraão, se você está levando a vida de Shem, a vida de Melchizedek, se você está dando continuidade a essa cadeia. Então essa ordem, né, que a gente está falando aqui, desvendando aqui os segredos talvez pela primeira vez,
nunca vi ninguém falar disso, né? Mas me corrijam se eu estiver errado. Essa ordem não é como as ordens que você talvez ouça por aí, né? Ah, Golden Dawn, ordem hermética de não sei o quê. Não tem nada a ver com isso. Não é uma ordem iniciática, né? Não tem ritual de iniciação, não tem ordenamento, não tem cerimônia, não importa seu poder, sua influência, o que você faz na sociedade, o seu sangue, herança familiar, herança genética, nada disso importa, né? Você entra nessa ordem por outro modo. E repito, ser esse sacerdote que a gente está falando aqui, né, entrar nessa ordem, não é ser um ser mais especial do que os outros. Não é ser um ser mais especial do que os outros. Não é ter nada de distintivo, né, que te põe acima das pessoas. Aliás, é interessante nessa hora, acho que fazer aqui uma reflexão, que também nunca fiz, não vi muita gente fazer. Mas vamos lá. Se você é de uma religião, ou de um grupo, né? Enfim, não precisa ser uma religião, que prega que você é especial, que você é mais especial do que os demais por algum motivo. Tem várias religiões que fazem isso, tá? O judaísmo, inclusive. Se a sua religião, seu grupo diz isso, que você é mais especial, que você foi escolhido por Deus e os outros não, meu amigo, eu tenho uma má notícia, eu acho. Se você é escolhido por Deus, isso quer dizer que você é o cara que acorda cedo, arregaça as mangas e vai à labuta. Tá? Você vai trabalhar pacas, né? Desculpa acabar com o sonho de vocês, mas ser escolhido por Deus é isso. Não é nada de glorioso, nada de ser melhor que os outros. É verdade que os escolhidos por Deus às vezes são os bambambãs, né? São pessoas que chegam causando e tem assim uma luz, uma influência, um poder espiritual que os outros não têm. Mas na maior parte do tempo, ser escolhido de Deus não é isso, tá? Ser escolhido de Deus é ser um servo, é ser servil, é se submeter a Deus. E ser o servo de um mestre que, desculpe aqui com todo respeito por Deus, não é um mestre fácil, né? Deus não é um mestre de carne e osso. Então assim, servir a Deus, gente, ser um sacerdote, no sentido cabalístico que a gente está falando, é um trabalho duro, é um trabalho árduo. Tá? É muito mais responsabilidade e peso do que orgulho, nobreza, altivez, né? Você se achar melhor do que os outros. Imagina que, como a gente falou, a sua missão como um sacerdote é trazer retidão para o mundo. Olha o mundo como ele está e você tem a missão de trazer retidão. Você quer uma missão mais complicada que essa? É difícil, né? Sua missão, como a gente falou, é ser um estandarte de comportamento. Você ser um modelo de pessoa. Complicadíssimo, né? Isso é ser escolhido por Deus. Tá? Então, além de tudo, vou acrescentar mais algumas coisas. É fazer tudo isso que a gente falou sem arrogância, né? Com humildade. A gente aprende isso com todas as grandes personagens escolhidas por Deus, de Abrão a Davi, passando por Moisés. Né? Então é assim, eu tento cumprir minha tarefa, vou tentar ser um ser humano perfeito, decente, trazendo aqui padrões elevados, né, para o mundo e de vivência, sem me achar melhor por causa disso, sem me sentir superior aos outros por causa disso. Essa é a ordem de Melchizedek, meus amigos. Então, repito, não importa se você é homem, mulher, que religião, que raça, de onde você veio, se você é uma pessoa comprometida, servir a Deus, trazer padrões elevados de comportamento, de pensamento e de vida, né, de passar mensagens elevadas para o mundo, ser um modelo, você é da ordem de Melchizedek. Se você é da ordem e não faz isso, você está fora da ordem. Você não está cumprindo com a linhagem, com a cadeia de transmissão. Tá? Não importa que Deus te escolheu se você não faz o trabalho que tem que ser feito. Isso é por merecimento, não porque escolheu e eu deito, né, na cama e descanso. Então é uma ordem, essa ordem de Melchizedek, aberta a qualquer pessoa que queira se associar, como a gente falou, não precisa iniciação, não precisa rituais secretos, né? Mas é uma ordem que para você ficar nela, você tem que fazer por merecer. Você tem que mostrar que você está disposto, realmente vestir a camisa, trabalhar duro, e aí você está, como Abraão, dentro dessa ordem de Melchizedek. Um bom dia a todos, tudo de bom, e até um próximo O Cabalista Responde.